Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. Naquele tempo Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus seguindo a adaptação da novena de Natal do Padre Francisco Faus. Hoje gostaria de falar sobre os Reis Magos e, mais concretamente, sobre seguir a estrela da nossa vida. Dentre as figuras do presépio, hoje vamos escolher os magos. Podemos vê-los ou imaginá-los no caminho que leva para Belém. São homens sábios, homens de ciência e estudo, conselheiros de reis, talvez por isso os chamamos Reis Magos, que vêm de longe da banda do Oriente, montados em camelos e com acompanhamento de pajens. Diante deles, marcando o rumo, agora que já estão quase chegando, brilha uma estrela, com fulgores prateados. É a mesma estrela que os fez empreender a sua longa caminhada. Vale a pena lembrar que o Evangelho resume assim aquela incrível viagem. Tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Percebemos que a primeira coisa que dizem é que aquela longa viagem foi feita porque viram a sua estrela e que ela lhes indicou um rumo e uma meta: ir ao país dos judeus para adorar o rei de Israel, o Messias, filho de Deus, que é rei do mundo inteiro. Quantas coisas não há para meditar nessa frase tão breve que os magos disseram ao chegar. Acho que, para obtermos fruto, bastaria que aprofundássemos nos 2 verbos, apenas 2 palavras, que resumem tudo o que aconteceu com eles: vimos e viemos. Que Deus nos conceda a luz para entendermos também a riqueza da mensagem que Ele nos dá através do exemplo dos magos. Eles dizem: vimos a sua estrela. Era o sinal da vinda do Messias, que fazia mais de 1000 anos já fora anunciado pelos profetas. E disso, no Oriente, muitos tinham ouvido falar. Uma estrela sai de Jacó, um cetro levanta-se em Israel. Vocês acham que foi fácil ver a estrela? Não digo ver com os olhos, pois foi precisamente por perceberem a cintilação de uma estrela nova que ficaram intrigados, pesquisando e perguntando-se o que seria aquilo. Difícil foi querer ver mesmo, quando o significado da estrela ia ficando claro, porque era uma estrela que anunciava e chamava.
que mostrava e pedia, que era luminosa, mas comprometia. Claro, era mesmo uma chamada de Deus. Mostrava-lhes o roteiro de Deus, o caminho que Deus desejava que eles percorressem. Sim, para os magos foi uma chamada e agora é uma chamada e uma mensagem para nós. Do alto do céu do presépio, Deus parece dizer-nos: por acaso você pensa que não tem estrela? Acha que eu não conto com você nos meus planos? Pensa que há algum filho de Deus que não tenha um chamado e uma missão a cumprir nesta terra? Ou será que você veio à toa e sem finalidade a este mundo? É verdade, cada um de nós tem a sua estrela. Como é importante vê-la, porque só então se enxerga o sentido da vida. A estrela é a minha vocação, e a sua luz esclarece a missão que eu devo cumprir, a que Deus me confiou e espera que eu não falhe. Quando descobrimos a estrela, fica claro o sentido da nossa existência. Todas as peças da vida, como as pedras de um mosaico, passam a ocupar o seu lugar. As alegrias e as tristezas, o passado e o presente, os sonhos, o trabalho, o amor, as dificuldades, tudo fica mais claro e se harmoniza. Mas, se não sabemos qual é a nossa estrela, essas peças não passam de um amontoado de cacos embaralhados. Que Deus nos livre da cegueira espiritual e da desorientação e abra os nossos olhos à luz que deve guiar a nossa vida. Vejamos um exemplo. Quando um casal cristão descobre que o seu casamento é uma vocação e que o próprio Deus lhes confiou uma grande missão, a bela missão de edificar uma família, esse casal viu a estrela. Em qualquer momento de crise, de dificuldade ou de cansaço, o coração lhes dirá: olha para a estrela, ela te marca o caminho, Deus te chama, sê fiel à tua estrela. Mas vocês acham que a estrela se vê sempre? Não foi isso que aconteceu com os magos. Viram a estrela no Oriente, perceberam o que ela indicava e não desviaram disso o coração. Prepararam logo a viagem, que ia ser longa e penosa, e começaram a caminhar. A estrela marcou-lhes inicialmente a direção, revelou-lhes o destino, estimulou-os na partida, mas depois desapareceu. Eles, porém, como tinham captado a mensagem de Deus, não hesitaram e continuaram a caminhar. E o caminho foi longo e áspero. Passaram por desertos sem uma gota de água. Passaram por montanhas escarpadas, cheias de gelo, neve e abismos ameaçadores. Muitas vezes dormiram ao relento, comeram mal, passaram frio e tiveram medo. E, por serem humanos, tiveram a tentação de desistir. Pensavam: será que vimos claro que não houve engano? Outras vezes: será que vale a pena? Outras: será que Deus pode pedir-nos tanto sacrifício? Por quê? Para quê? Mas continuaram a caminhar mesmo sem ver nada. Perseveraram até o fim. Sabiam bem qual era o rumo da estrela. Não quiseram vacilar. Não traíram a estrela. Não a traíram. Acho que todos sentimos que hoje, mais uma vez, temos muito o que pensar. Quantas coisas não nos sugere o exemplo dos magos? Que Jesus, Maria e José nos ajudem a ser homens e mulheres que sabem ver e ir.
Peçamos a graça mais preciosa do que todas as joias do mundo de viver na presença de Deus e dos homens, dizendo sempre: viemos, quer dizer, estamos fazendo isto ou aquilo, e nos comportamos assim por uma razão muito simples, porque vimos a estrela e entendemos qual é a nossa vocação e a nossa missão nesta terra. Ó Deus, que revelastes o vosso Filho aos magos, guiando-os pela estrela, concedei aos vossos filhos e filhas, que já vos conhecem pela fé, seguir os caminhos que o vosso amor lhes marca e contemplar-vos um dia face a face no céu. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.